Dr. Peter Unruh, ou Peter Unruh. Ele é brasileiro, embora esse nome assim é um pouco estranho para nós. Peter Unruh, ele é de Curitiba, ele é formado em psicologia pela Faculdade Metodista de Rude Ramos, em São Bernardo do Campo, também em São Paulo, também formado em teologia pelo Instituto e Seminário Menonita, em Curitiba, no Paraná, e é secretário executivo no Brasil da obra missionária A Voz da Paz, que é uma organização que se envolve com cristãos na Europa, principalmente na Europa Oriental, na parte oriental da Europa. E há mais de 7 anos ele desenvolve pesquisa na área do movimento Nova Era, New Age. Eu perguntei hoje a ele como que surgiu esse interesse dele, né? Por que ele se interessou em estudar o movimento Nova Era, uma pessoa com toda essa formação e todas essas atividades, por que o interesse pela Nova Era? Ele me falou o seguinte: por necessidade. Foi por necessidade que ele desenvolveu o interesse pela Nova Era. Eu tentei tirar um pouco mais de informação. Que necessidade? Então ele falou que vários amigos, e também sendo pastor, o pessoal de sua igreja, membros de sua igreja, se envolveram com o movimento Nova Era. Então ele, querendo saber o que era isso ali, o porquê estava vendo, ele criou esse interesse e já vem estudando por mais de 7 anos sobre esse assunto. E tem dado palestras pelo Brasil afora. Acaba de vir de Manaus, lá do calorzinho, né, do Amazonas, e agora é um prazer para nós, muito grande, tê-lo aqui conosco. Peter Unruh é casado, tem 4 filhos, um com 23 e um com 6, não é isso? Então também é um homem assim, de família que pode também tocar nesse aspecto da família. Então vamos todos saudar o Dr. Peter Unruh. Convidamos para que ele venha aqui à frente, então ele terá a palavra a partir de agora. Vamos saudar. Obrigado pela saudação calorosa. Certamente vão perceber logo que estou falando com sotaque. Meus pais são russos de nascimento. Eu já tive a felicidade de nascer nesse eterno berço esplêndido do Brasil. E sem dúvida bem melhor aqui do que lá na União Soviética, onde constatei pessoalmente a vida difícil que os nossos amigos e irmãos estão levando. Conforme já foi anunciado, o interesse em torno do tema Nova Era foi despertado por necessidade quando pude ver ou precisei constatar como membros de igrejas e outros jovens estavam se envolvendo neste movimento com consequências catastróficas. Não faz muito tempo atrás foi publicado nos jornais e revistas do mundo inteiro matéria a respeito de um grande encontro do movimento Nova Era. Em Curitiba foi publicado uma manchete com o título "Hoje uma corrente de 144 mil seres humanos", mostrando como estava sendo realizado um congresso internacional a respeito da Nova Era. E os jornais, não só do Brasil, mas de outros países, publicaram então fotos como no mundo inteiro estavam se reunindo pessoas com o objetivo de salvar o planeta Terra de uma catástrofe mundial que deveria acontecer. Fazendo então oferendas aos deuses cósmicos, que deveriam então evitar essa catástrofe no mundo inteiro. Quando pela primeira vez ouvi falar a respeito de Nova Era, pensei que seria apenas mais uma heresia. No Brasil, nós já tínhamos cerca de 4.800 seitas diferentes e poderia ser apenas mais uma delas. Porém, não demorou muito tempo para constatar que Nova Era estava envolvendo um programa muito mais amplo do que qualquer religião, qualquer seita aqui neste mundo. Os seus planos são muito bem definidos, muito bem traçados, as suas estratégias estão muito bem definidas e atualmente eles estão contando com um crescimento maior do que qualquer outro grupo religioso no mundo. O que vem a ser então o movimento Nova Era?
O nosso estudo hoje é mais informativo, mas mesmo assim eu quero colocar uma introdução dentro do contexto das profecias que nós temos na Bíblia Sagrada. Creio que não temos nenhuma outra passagem mais atual sobre o que acontece em nossos dias no sentido profético do que a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2. E desse capítulo eu irei ler a partir do verso 2 até o verso 4 inicialmente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz o seguinte: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Há muitas interpretações dos textos proféticos da Bíblia. Eu vou apresentar a minha forma de compreender as profecias. Certamente haverá pessoas aqui que entendem as profecias bíblicas de uma forma diferente. E creio que pela graça de Deus, talvez mesmo assim consiga entrar no céu ainda. Mas irei mostrar alguns aspectos daquilo que eu entendo sobre o que há de acontecer ou o que está acontecendo nos tempos finais. Conforme eu entendo a Bíblia, nós estamos vivendo numa época em que a Igreja de Cristo está se aproximando àquilo que nós chamamos de arrebatamento, onde haverá um encontro entre Cristo e a Igreja nos ares, para então a Igreja ficar com o Senhor. Mas a Bíblia mostra nesse texto e também em outros textos que nesta época que coincide com o arrebatamento da Igreja, haverá também uma apostasia. O que significa apostasia? Apostasia não é quando uma pessoa simplesmente abandona a sua religião e volta para uma vida mundana, como costumamos dizer. Apostasia é quando uma pessoa afasta-se da fé, da doutrina bíblica e continua sendo religiosa, mas segue uma doutrina diferente. Nós lemos a este respeito na primeira epístola, Timóteo capítulo 4, onde o verso 1 nos afirma o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Percebemos que essas pessoas que se apostatam da fé, que se afastam da fé, são pessoas que continuam religiosas, mas não seguem mais a doutrina bíblica, mas seguem ensinos de demônios. E sem dúvida esse grande aumento de número de seitas da nossa época está relacionado com esta apostasia. Então, a época do arrebatamento coincide com uma apostasia. Um segundo fato que nós encontramos aqui nesse texto de Tessalonicenses, capítulo 2, é que o homem que vai governar o mundo, chamado normalmente de anticristo, ele pretende ser muito mais do que apenas um líder mundial, do que um governante político. O verso 4 nos afirma: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, este homem não pretende ser apenas um líder político, mas pretende ser o próprio Deus aqui na terra. De que forma este homem poderia conseguir adoração, a não ser através de uma transformação geral das religiões? Indo agora para Apocalipse capítulo 13, nós lemos aqui, inicialmente no verso 7, foi-lhe dado também pelejar
que pelejasse contra os santos e os vencesse, e Deus lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então esse homem vai governar sobre o mundo inteiro, cada tribo, povo, língua e nação. E não somente isso, mas nós lemos aqui a seguir no verso 14 do mesmo capítulo, sobre a segunda besta do falso profeta: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então ele será realmente adorado pelo mundo inteiro, irá governar sobre o mundo inteiro e será adorado pelo mundo inteiro. Não é possível qualquer pessoa do mundo assumir o controle sobre o mundo de uma forma mágica. Precisa haver um preparo. Não é possível de uma forma mágica todas as religiões se unirem para adorarem um homem. As diferenças são tão grandes que seria impossível maometanos, budistas, cristãos, católicos de repente se unirem em torno de um homem, a não ser que haja um preparo para isto. E é sobre isso que nos fala a Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 2, sobre esse preparo. Eu leio mais uma vez deste mesmo capítulo que eu já iniciei a leitura, a partir do verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Notem, o texto diz que o ministério, ou o mistério da injustiça já opera, mas o homem ainda não foi revelado. Precisa ser tirado primeiro aquele que o detém para o homem ser revelado. Portanto, antes de ele assumir o controle sobre o mundo, precisa acontecer um preparo. E esse preparo está acontecendo no campo político, no campo econômico, no campo social e também no campo religioso. O movimento Nova Era tem o objetivo declarado, como veremos logo mais tarde, de preparar o mundo para um governo só, para uma religião mundial só, e para um sistema econômico só no mundo inteiro. E sobre esses planos que nós queremos ver então hoje à noite e amanhã, nós pretendemos então ver um pouquinho mais sobre de que forma nós estamos sendo atingidos diretamente e muitas vezes sem perceber por este movimento. A tentativa de se estabelecer um governo mundial já vem de há muito tempo. Mas os preparos concretos têm acontecido principalmente nos últimos 115 anos. Uma senhora chamada Helena Blavatsky, era fundadora, diretora da Sociedade Teosófica, afirmou que recebeu de entidades espirituais, ou na linguagem bíblica, de demônios, um plano concreto sobre como preparar o mundo para esse governo, com detalhes na área econômica, política, religiosa e social. Mas, segundo esta revelação, ela deveria manter esses planos em segredo e divulgá-los apenas através de determinadas sociedades, durante 100 anos. E somente depois de 100 anos de preparo, através de determinadas sociedades, é que eles deveriam, então, divulgar abertamente todo esse planejamento, indicando os métodos, os objetivos e o fim que isso iria produzir. E seguindo esta revelação, então este movimento, chamado Nova Era, trabalhou entre 1875
até 1975 em segredo. Os seus planos não foram divulgados abertamente, mas foram introduzidos em muitas sociedades secretas e semi-secretas, onde este fermento já estava sendo espalhado. Helena Blavatsky recebeu também os símbolos que deveriam usar. E um dos símbolos principais era exatamente este aqui, de a mente humana ligada com o mundo cósmico através da ponte chamada de arco-íris. Em 1975 estive morando em São Paulo e foi impressionante constatar como de repente apareceram arco-íris em tantos lugares. Material escolar, livros, discos, até discos evangélicos, firmas e assim por diante. Arco-íris apareceu de repente por tudo que é lado. E eu não entendia naquela ocasião o que está por trás disso. É que neste ano eles começaram a trabalhar então abertamente nesse seu planejamento desse governo mundial. Uma das publicações do Movimento Nova Era em Curitiba apresentou recentemente um resumo da sua visão da Nova Era. E nesse resumo consta o seguinte, que a Nova Era seria uma época com o fim de todas as monarquias, regidas pelo signo oposto do leão, e das ditaduras, e uma grande tendência comunitária com o desaparecimento das fronteiras, e sobre isso veremos mais tarde como está acontecendo, dos padrões monetários e da Babel linguística. Haverá uma tendência para uma língua universal e um governo mundial. Escrito diretamente. A força do grupo será cada vez maior em relação ao indivíduo. Por isso, os clubes, as associações, os sindicatos, as cooperativas terão um grande peso, os valores espirituais e o idealismo também. Na educação, o homem se tornará agente da transformação no amor menos convencional. E sobre a área do amor vamos falar mais tarde, quando trataremos da família. No trabalho mais cooperativo, o lado culto ganhará um maior controle científico, os artistas serão os filósofos e o mundo será a própria aldeia global. A aldeia global é um dos termos criados pelo movimento Nova Era. Então aqui uma síntese de como eles estão vendo este mundo com esse um governo mundial. O movimento Nova Era constantemente se refere ao plano. Nas suas orações, nas suas meditações, eles sempre novamente se referem ao plano. O que vem a ser esse plano? O plano tem 13 pontos que são esses aqui. Primeiro, estabelecer uma nova religião mundial e uma nova ordem política e social. Segundo, a nova religião mundial será o renascimento da religião do mistério da Babilônia. Terceiro ponto, o plano será concretizado quando o Messias da nova era assumir o controle, quando o número 666 será aplicado e a nova religião estabelecida. Quarto ponto, espíritos cósmicos irão ajudar a inaugurar a nova era e a aclamar o homem como sendo Deus da nova era e como mestre do mundo. Quinto ponto, paz mundial, amor e união serão os slogans da religião. Sexto ponto, o ensino de nova era irá abranger todo o mundo, como de fato está abrangendo atualmente. Sétimo ponto, líderes da nova era irão demonstrar que Jesus não era o Cristo. O movimento Nova Era fala muito sobre Jesus e sobre Cristo, porém,
quando eles se referem a Jesus, não estão se referindo ao Jesus da Bíblia e nem ao Cristo da Bíblia, mas estão se referindo àquele que eles chamam de Maitreya, que vai chegar para governar o mundo. Oitavo ponto: cristianismo e outras religiões serão integradas na religião mundial, ecumenismo mundial. Nono ponto: princípios cristãos serão desacreditados e eliminados. 10º ponto: crianças serão seduzidas espiritualmente nas escolas para promover a nova era. E sobre a educação iremos falar bastante amanhã, porque é uma das áreas mais perigosas que nós estamos enfrentando atualmente. 11º ponto: a humanidade será levada a crer que o homem é Deus. 12. Ciência e religião serão unificados. E 13. Cristãos que resistirem a este plano serão exterminados. Então, isto aqui é um resumo do plano de nova era. E estão trabalhando em cima disso, estão progredindo, infelizmente, rapidamente, na concretização deste seu plano. Voltamos agora para a primeira ilustração, onde nós vemos então sobre o significado deste seu símbolo. A mente humana deve ser ligado através de técnicas de meditação, de visualização e de yoga e assim por diante. Em primeiro lugar, para a hierarquia espiritual, que são os demônios que agem nas regiões celestiais. E finalmente, a mente humana deve estar ligada ao Shambhala, que é o reino de Lúcifer. Nós veremos amanhã à noite, aliás amanhã à tarde, uma das meditações, como eles fazem esse contato. Então, o ponto máximo do seu governo seria o Shambhala, ou o reino de Lúcifer. Abaixo dele, então, a ira os avatares, e abaixo dele, eles têm dois personagens. Um, que eles chamam de Maitreya, sobre o mundo. Depois eles têm um outro chamado Avatar de Síntese, é o homem escolhido para preparar o mundo a adorar o Maitreya. Dois personagens de destaque neste seu plano. E quando nós lemos a Bíblia em Apocalipse capítulo 13, nós encontramos também dois personagens. A primeira besta, o governante mundial, e a segunda besta, também chamada de falso profeta, que seduz os que habitam sobre a terra para adorar a primeira besta. E nova era tem exatamente esse esquema. O Maitreya, o anticristo, e o avatar, e que tem a missão aqui no mundo de preparar o mundo e a sociedade para esse governo mundial. E numa das suas literaturas, eles afirmam que já tem 500 milhões de pessoas integradas neste seu plano. Esse novo grupo de servidores do mundo está dividido em dois subgrupos. O primeiro subgrupo são os instruídos, e esses instruídos são aqueles que recebem as ordens aqui da hierarquia espiritual, ou seja, do reino de Lúcifer e dos demônios. Eles estão em constante contato com essa hierarquia para saber os próximos passos que devem ser dados. Depois existe o segundo grupo, que eles chamam de aspirantes, e os aspirantes são, conforme eles ensinam, os destruidores do atual sistema mundial e os construtores de um novo mundo. Tudo que existe deve ser destruído para surgir uma nova vida, um novo sistema total aqui no mundo. Nova Era usa alguns termos que eu coloquei aqui para a gente logo saber identificar quando alguém está propagando as suas ideias pela televisão, rádio e assim por diante. Interdependência é muito usado. Família global se refere à sociedade do mundo inteiro formada como uma família.
colônia global significa este mundo. Nave terra, eles colocam esse termo nave terra porque eles dizem que o mundo é uma pequena, um microcosmos dentro da grande alma que é o macrocosmos. Mãe Terra, eles consideram essa terra como sendo deusa Gaia ou Mãe Terra. É impressionante que até em acampamentos evangélicos a gente lê expressões proteja a Mãe Terra e assim por diante, vem diretamente do grupo de Nova Era. Holístico significa integral, o homem integrado desse cosmos. Paradigma, pensamento global, visualização, Nova Era, nova consciência, consciência ecológica e assim por diante. Então, isso são alguns dos termos que eles usam muito na literatura, na sua propaganda pelos veículos de comunicação, seja jornais, revistas, rádio, televisão e assim por diante. E quando eles usam esses termos, então, eles estão entre si se identificando e no tema ainda. Eu gostaria de ler alguma coisa que eles estão afirmando. David Spangler é um dos grandes líderes da Nova Era e ele foi interrogado a respeito de quem seria esse Deus do Shambhala, dessa hierarquia espiritual lá em cima. E de onde, por que eles falam tanto sobre a luz, ou o raio de luz? Então, David Spangler disse o seguinte: a verdadeira luz de Lúcifer não pode ser captada por meio de preocupações, escuridão e rejeição. Se entrarmos numa nova era, a era da perfeição da humanidade, então cada um de nós chegará de qualquer maneira a um ponto que eu denomino de iniciação luciferiana. Esta é a porta de entrada especial que precisa ser passada pelo indivíduo que deseja alcançar plenamente a sua luz e perfeição. Lúcifer virá para nos trazer a definitiva dádiva da perfeição. Quando nós aceitarmos essa dádiva, estaremos livres e ele estará livre. Isto é a iniciação luciferiana. Muitas pessoas experimentam isso agora e muitos irão experimentar isso nos dias que se seguem, pois isto é iniciação para a nova era. Esta iniciação significa deixar o antigo para trás e entrar no novo. Significa deixar de lado a culpa, o medo, as preocupações, os desejos e as provações. Significa alcançar a perfeição, ser enchido de paz, pois teremos reconhecido a nossa luz interior. Então eles falam abertamente sobre esta iniciação luciferiana. Eu pessoalmente presenciei uma vez num congresso da Nova Era como eles fazem essa iniciação. É algo realmente assustador e eu nunca mais quero ver como eles estão fazendo isso. Sobre a hierarquia espiritual, ainda eles escreveram o seguinte: lá, aqui em cima, se encontra a energia cósmica, um poder criador eterno, como também o maior grau de consciência. Além disso, encontra-se ali inúmeros espíritos que se colocam à disposição para a preservação do homem e da natureza. São potestades sem igual, com energia para curar, que devem ser aproveitadas para este mundo doente. Então, quando eles falam sobre energia cósmica, sobre iniciação, ao receber o raio de luz, isto quer dizer que querem colocar a mente humana sob o controle desses mestres cósmicos, ou seja, demônios, e finalmente colocá-lo debaixo da luz de Lúcifer, onde a pessoa então recebe a sua iniciação luciferiana. Eles usam muitas vezes também a estrela de 5 pontas para identificar o Lúcifer, de onde querem receber então essa luz cósmica. O principal símbolo, como já mostrei, é o arco-íris. Mas eles usam também a fita entrelaçada sem fim para mostrar que eles vão envolver a sociedade de tal forma que jamais poderá sair desse seu esquema.
Usam o Yin e Yang para mostrar a necessidade de equilíbrio entre a energia dentro do corpo humano e a energia do cosmos. Usam o unicórnio para falar sobre a liberdade sexual total, sem restrições. Usam a cruz com o laço como símbolo do desprezo da virgindade. A estrela de 5 pontas, com 2 pontas para cima, significando Lúcifer, e 2 pontas para baixo, significa o homem como Deus. Usam o símbolo de Urano para mostrar que o homem deve entrar em harmonia com o cosmos. O símbolo de Netuno para mostrar que as crenças devem ser destruídas e transformadas e devem surgir novos valores universais. Usam o símbolo de Plutão para falar sobre o novo nascimento do planeta e uma irmandade universal. E o pé de galinha como símbolo de uma paz, onde eles não estão necessitando de Cristo para esta sua paz. Um dos símbolos muito usados tem sido também a pirâmide. E a pirâmide representa o esquema como essa sociedade está montada, onde a parte superior pertence aos iniciados que sabem os planos verdadeiros, e a parte inferior pertence às sociedades que também divulgam a filosofia da nova era, sem saber qual é realmente o objetivo final que esta sociedade está tentando atingir. Pierre Weil é um dos líderes da nova era, e no seu livro Sementes para uma Nova Era, ele coloca esse desenho, essa figura como ilustração do seu objetivo. Dentro desse seu desenho, ele está explicando o seguinte: a lagarta é o símbolo da velha era. Tudo que existe atualmente é apenas como uma lagarta que está se rastejando no chão sem ter uma visão cósmica das possibilidades de uma vida superior. Mas, afirma Pierre Weil, atualmente a sociedade, com todos os seus valores, se encontra dentro do casulo, quer dizer, tudo que existe está sofrendo o processo de metamorfose. Tudo está mudando para dar lugar à borboleta, que também é um dos símbolos da nova era. E qualquer pessoa que esteja lendo revistas, noticiários, ouvindo televisão, deve ter notado como o mundo está mudando nos últimos anos. Seja na área política, seja na área econômica, comercial, seja na área social ou religiosa, todos os setores da humanidade estão realmente sofrendo uma metamorfose. Tudo está mudando. O que acontece é que a maioria das pessoas não sabe identificar a origem desse planejamento para a mudança e nem sabem para onde conduz essa mudança que está acontecendo. Há muitas sociedades que estão participando deste movimento. Só nos Estados Unidos e Canadá há mais de 10.000 sociedades diferentes. Esta lista aqui é uma lista muito resumida, publicada também no livro de Nova Era, Sementes para uma Nova Era. Eu só quero chamar a atenção para algumas organizações que são mais conhecidas. A Ciência Cristã, por exemplo, está trabalhando diretamente a favor de Nova Era. Sim. Ciência Cristã. Outro grupo muito conhecido aqui no Brasil é Hare Krishna. A parte religiosa e filosófica do movimento Nova Era provém quase que integralmente do hinduísmo. Depois, os diversos institutos de yoga, yoga integral, swami e assim por diante, lojas maçônicas, meditação transcendental, é um dos aspectos importantes dentro deste movimento. As organizações mormons trabalham também diretamente a favor desta nova era. O Papa João Paulo II está instituindo a nova era no cristianismo. Isso consta na literatura de nova era, não sou eu que estou falando isso, mas consta na literatura deles. E nós veremos amanhã como isso está acontecendo.
Depois tem os Quakers, Seishonuye, também muito conhecido, Rosa Cruz, e diversas outras sociedades. Muitas outras sociedades estão participando dentro deste movimento. Conforme já disse antes, há sociedades que trabalham conscientemente a favor desse objetivo, mas há também muitas sociedades que divulgam os pensamentos, a filosofia de Nova Era sem saber porquê. Aqui nós vemos um dos exemplos. Notem os títulos que eu tirei do jornal publicado, aliás, no jornal secular publicado pelo Rotary Club. Programa Rotário visa entrosar melhor as nações. Sem dúvida, pessoas que fazem isso muitas vezes têm os melhores objetivos, mas não sabem que estão sendo aproveitados para uma unificação das nações. Bolsas de estudo visam a integração dos povos. O rotariano deve agir como cidadão do mundo, ou cidadão planetário. Tudo títulos que nos indicam como esta sociedade está trabalhando a favor dos objetivos de Nova Era. Eu tenho certeza que a maioria dos integrantes do Rotary Club não sabem por que estão divulgando esses conceitos, porque o movimento Nova Era de propósito mantém muitas sociedades na ignorância, porque sabe que se fosse divulgado o objetivo final, as sociedades não mais iriam participar dentro desse seu planejamento. Em geral, as pessoas desejam saber quem são os líderes principais. Nós não vamos tomar tempo para ler hoje. Lucis Trust é um dos grupos que tem se destacado mais na divulgação no sentido religioso deste movimento Nova Era. Esta organização religiosa foi fundada em 1922 com o nome Lucifer Publications Company. Quer dizer, Companhia de Publicações de Lucifer. Eles pediram, então, um ano depois, em 1923, o seu reconhecimento como entidade de utilidade pública. E o governo dos Estados Unidos negou, dizendo que, com o nome Lucifer, não poderiam reconhecê-los como entidade de utilidade pública. Então, eles abreviaram o seu nome para Lucis, em latim, Lucifer a mesma coisa. E com esse nome, então, eles conseguiram ser reconhecidos como entidade de utilidade pública. Qualquer cidadão dos Estados Unidos que quer fazer depósitos e ofertas para essa organização pode descontar isso integralmente do seu imposto de renda. Então, a sociedade está financiando essa organização que está levando o mundo de baixo para debaixo da adoração a Lúcifer. O outro grupo que já mostrei antes se chama Cidadãos Planetários. Assim, eles identificam as pessoas que já estão dispostas a trabalhar por esse governo mundial. Cidadãos Planetários está se destacando principalmente a duas áreas de trabalho. Isto aqui é um folheto que eu tenho diretamente deles, lá dos Estados Unidos. Quando eu vou dar algum estudo, eu procuro ter as informações diretamente da fonte. E a maior parte das informações que estou dando aqui tenho diretamente da Nova Era. Eu escrevo para eles, peço literatura, tenho assistido o congresso deles, falo com eles, então tenho informações diretamente deles. E eu escrevi uma carta para eles dizendo que a sua literatura seria importante para os estudos que eu estou dando sobre Nova Era. E com prazer eles me mandaram a informação. E eu posso garantir que faço o melhor uso da literatura deles do que eles mesmos estão fazendo. Então, esse grupo, Cidadãos Planetários, está trabalhando basicamente em duas áreas diferentes. Registrar pessoas como cidadãos desse governo mundial. Em 1981, num dos seus livros constava que eles já haviam registrado 2.000 pessoas como cidadãos do mundo, quer dizer, como cidadãos desse governo que estão planejando. Esse folheto eu recebi em 1988, e aqui consta, entre outras coisas, nós registramos você como aquilo que você realmente é, um cidadão planetário nativo da Terra.
Então, notem como continua. Nós já registramos algumas centenas de milhares de pessoas de mais de 60 países diferentes. Então, entre 81 até 88, o número de pessoas que já têm passaporte de cidadão do mundo passou de 2.000 para algumas centenas de milhares de pessoas que atualmente estão levando a sério a sua responsabilidade como cidadãos deste governo que eles estão instituindo. Também a organização Lucistrus me mandou uma série de folhetos a meu pedido. Então, as informações que tenho deles também tenho diretamente da fonte onde eles mostram o que estão pretendendo fazer. Uma das suas atividades atuais diz respeito ao preparo da sociedade para um governo mundial. Cooperação global para um mundo melhor. Este é um projeto sobre o qual os jornais do Brasil estão escrevendo e é desenvolvido pelo movimento Nova Era. E eu sei de cristãos que estão participando disso sem saber quem está por trás deste movimento. E o objetivo deles é exatamente esse, de promover uma integração entre as pessoas, entre as nações, entre as sociedades, para que haja uma maior aproximação para formar esta família global. Aquele projeto sobre o qual escreveu a revista Veja, se não me engano, sobre crianças do mundo inteiro que têm acampamentos, é dirigido por pessoas desse tipo, visando exatamente essa integração das pessoas de diversas culturas diferentes. Naquele desenho publicado por Pierre Weil sobre a borboleta e a metamorfose, ele está colocando sobre a necessidade de transformar a sociedade toda para uma nova sociedade. Esse desenho também vem da literatura dele. O casamento da nova era. Um dos setores que eles estão mais atacando é exatamente a área da família. Pierre Weil afirma no seu livro Sementes para uma Nova Era que no tempo da nova era não haverá lugar para a família tradicional, a família possessiva. O movimento Nova Era ensina que dentro do seu governo a família será não possessiva e aberta. Os filhos deverão ter apenas o nome da mãe